CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Faremos a leitura do Evangelho e daremos continuidade ao estudo do livro Obras Póstumas, onde paramos antes da recessão. Estamos no capítulo que trata da causa e natureza da clarividência sonambúlica. Está na página 99 da edição CELD. Como nós avisamos anteriormente, houvemos uma mudança de horário. De 9 horas às 10 da manhã, estudamos o Livro dos Espíritos. E de 10 às 11, as demais obras, com exceção do Livro dos Espíritos, que já tendo sendo estudado anteriormente, o Livro dos Médiuns, que será feita a live quinta-feira, 8 horas da manhã, e da Revista Espírita, que estudaremos quarta-feira, às 8 horas da manhã. E as demais obras póstumas, a Gênese e o Céu e o Inferno, neste horário de 10 às 11. Então estudaremos o Obras Póstumas, agora, até terminar o livro. Depois, quando terminar, retornaremos com a Gênese, depois o Céu e o Inferno. Vamos à leitura do Evangelho, por favor. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. O item 5. O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo nos mostra esse mundo, não como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuante da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e por essa razão rejeitados como pertencentes ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que Jesus disse ficaram incompreendidas ou foram erradamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Amado Jesus, mais uma manhã de estudos em nossa casa de amor. Derrama sobre nós as tuas bênçãos de paz, de proteção, inspirando-nos para a boa compreensão do texto que será interpretado. Permita que Allan Kardec esteja conosco, pois foi ele que escreveu os apontamentos que iremos analisar. Que seja em nome dele, que seja em nome de Leon Denis, o continuador, o apóstolo do Espiritismo. Que seja em nome do altivo e de toda a direção da nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, e que pedimos então a Ti, Senhor, e a Deus, acima de tudo, a permissão para iniciarmos os estudos desta manhã. Que assim seja. Então vamos lá. Causa e natureza da clarividência sonambúlica. Está na página 99 do seu livro. Que é causa, todo mundo sabe o que é a causa, né? Qual é a causa de
Qual foi a causa do tombo que você levou? Você vai dizer, escorreguei na casca de banana. Então a causa foi a casca de banana. Então qual a causa? É natureza. O que é a natureza? A natureza é o mecanismo, é o princípio de tudo. Qual é a natureza do espírito? Ele é de natureza imaterial. Então, isso é a natureza. Então, ele está falando da causa e a natureza da clarividência sonambúlica. O que é o clarividente? Se a gente não entender o título, a gente não vai entender o estudo. O clarividente é aquele que tem uma visão além da nossa visão comum. Além é um sentido a mais, é a visão da alma. A clarividência, ela não é mediúnica, ela é anímica. A clarividência é anímica. Anímica vem de anima, alma, é a visão da alma. Então eu estou olhando aqui a Carmen e estou vendo os espíritos, estou vendo o espírito da mãe dela do lado dela. Estou dizendo, ó, Carmen, eu estou vendo um espírito e descrevo a pessoa que está ali. Ela, Carmen, vai dizer, é a minha mãe. Ela está com um vestidinho de florzinha e descrevo tudo que está ali. Mas eu estou vendo com os olhos da alma. Não são com esses olhos aqui está vendo a Carmen. Agora, o clarividente, ele vai ver o mundo espiritual. Então é da minha alma, não é mediúnico. Mediúnico é quando um espírito participa dessa intervenção, dessa nossa intervenção mesmo no mundo espiritual. Quando eles nos auxiliam, se um espírito botasse aqui na mão para me mostrar, aí seria mediúnico. Como é natural, isso está em mim, é anímico. Então ele está dizendo aqui, ó, a causa e natureza da clarividência sonambúlica. O que é sonambúlico? Vem de sonambulismo. Sono ambulare, o que anda dormindo. Então, o sonâmbulo, ele vê com os olhos da alma. O sonambulismo também é anímico. A própria alma entra num estado sonambúlico. Ele dorme e o corpo é uma marionete. Ele sai do corpo e ele domina o corpo. Quando ele se refere ao corpo, o sonâmbulo, ele se refere como uma terceira pessoa. Ah, ele está dormindo. Eu vou fazer com que ele vá até o quintal. Porque eu, espírito, saio do meu corpo, o meu corpo dorme e ele é conduzido por mim fora do corpo. Isto é o sonambulismo. Tem casos conhecidos, um dos grandes sonâmbulos foi Edgar Cayce, um americano que eu já citei aqui algumas vezes, tem até um livro. Ele era um camponês, era um homem simples, mas diagnosticava doenças quando entrava em estado sonambúlico e receitava lá o remédio. Entendeu então o que é sonambulismo? Você entendeu? É sempre dormiu sonâmbulo. Então, causa e natureza da clarividência sonambúlica. Explicação do fenômeno da lucidez. Vamos lá, Dilane. As percepções que acontecem no estado sonambúlico, sendo de natureza diversa das do estado de vigília, não podem ser transmitidas pelos mesmos órgãos. Sabe-se que, nesse caso, a visão não se efetua através dos olhos que estão, aliás, geralmente, fechados, e que podem até ser colocados ao abrigo dos raios luminosos, de maneira a afastar qualquer suspeita. Além disso, a visão à distância e através dos corpos opassos
exclui a possibilidade do uso dos órgãos comuns da visão. Me expliquei. O que ele disse aqui até agora? Ele está dizendo que o sonâmbulo, ele não vê com os olhos físicos, como eu disse. Não são com os sentidos físicos. Tanto que os corpos opacos, a parede é opaca, eu não estou vendo o que tem lá do outro lado. Ele vê a distância. E ele vê com os olhos fechados. Muitas vezes com os olhos fechados. E vê a distância. Além, atravessando aqui os corpos opacos, mostrando que ele não está usando os sentidos físicos, os 5 sentidos que nós temos. É o sentido da alma. Entendeu? Entendeu? E ele continua. Além disso, a visão à distância e através dos corpos opacos exclui a possibilidade do uso dos órgãos comuns da visão. É preciso necessariamente, portanto, admitir no estado de sonambulismo o desenvolvimento de um sentido novo, de faculdades e de percepções novas, que nos são desconhecidas e das quais não podemos nos aperceber, senão pela analogia e pelo raciocínio. Nesse caso, nada impossível de conceber. Mas qual é a sede desse sentido? Como? De onde é que está isso? Como é que ele vê esse sentido novo? Que sentido novo é isso? Leon Denis se refere ao 6º sentido. Nós temos 5 sentidos. Leon Denis fala de um 6º, que é o sentido da alma. E ele vai perguntar, de onde então é esse sentido? Isso não é fácil de determinar com exatidão. Os próprios sonâmbulos não dão a esse respeito nenhuma indicação precisa. Há os que, para ver melhor, aplicam objetos sobre o epigastro, outros sobre a testa, outros sobre o occipital. Aqui, né? Testa, epigastro, occipital. Mas isso aí é bobagem. Isso é bobagem. Isso aí é antes dele entrar no estado sonambúlico. Mas isso é bobagem. Não influi nem contribui. Esse sentido não parece, portanto, circunscrito num lugar determinado. É, todavia, que sua maior atividade reside nos centros nervosos, o que é positivo é que o sonâmbulo vê. Por onde e como? É o que ele próprio não pode definir. Observamos, entretanto, que no estado sonambúlico, os fenômenos da visão e as sensações que o acompanham são essencialmente diferentes do que acontece no estado comum. Assim, nos servimos da palavra ver apenas como comparação, por falta de um termo que nos falta, naturalmente para uma coisa desconhecida. Um povo de cegos de nascença não teria absolutamente palavra para exprimir a luz e referiria as sensações que experimenta a algumas das que compreendem, porque a isso está submetido. Então, na verdade, o sonâmbulo vê, ele está vendo. É porque o que a gente tem é por analogia. Eu estou vendo com os olhos. Como é que ele vê com o olho fechado? Se para ver tem que estar com o olho aberto. Então, por analogia, como a gente só vê com os olhos, a gente está dizendo, ó, o sonâmbulo vê. Mas são os olhos da alma. A alma que percebe. Será que a alma... A gente fala olhos da alma. Será que a alma tem olho? A alma precisa de olho para ver? Ou ela percebe tudo? A percepção está nela. Está entendendo? A percepção está nela. Então, por analogia, a gente está dizendo, ó, ele vê. Tá? Lê um pouquinho, Gilane? Lê. Você termina esse, você começou. Tentava-se, na outra página. Tentava-se, no segundo parágrafo, Tentava-se explicar a um cego a impressão viva e brilhante da luz sobre os olhos. Compreendo, disse, é como o som da trombeta. Olha só, está tentando explicar para um cego a luz.
Aí o cego compreendo, é como um som da trombeta para o cego. E o que tem a ver o som da trombeta com a luz? Um outro, um pouco mais prosaico. Sem dúvida, a quem se queria fazer compreender a emissão dos raios em feixes ou em cones luminosos, respondeu: ah, sim, é como um pão de açúcar. Olha só. Então está explicando para um cego como que funcionam os raios luminosos, os feixes. Aí ele, entendi, é como um pão de açúcar. Estamos nas mesmas condições a respeito da lucidez sonambúlica. Somos verdadeiros cegos, e como esses últimos para a luz, nós a comparamos ao que para nós tem mais analogia com a lógica. Com a nossa faculdade visual. Mas se queremos estabelecer uma analogia absoluta entre essas duas faculdades e julgar uma pela outra, enganamo-nos necessariamente, como os dois cegos que acabamos de citar. Aí está o erro, de que quase todos aqueles que procuram, pelo que se supõe, convencer-se pela experiência, querem submeter a clarividência sonambúlica às mesmas provas que a visão comum, sem pensar que não há relações entre elas, senão pelo nome que lhes damos, e como os resultados não correspondem sempre à sua expectativa, acham mais simples negar. Então ele está dizendo aqui que nem a gente sabe explicar. Sabe explicar. O que é isso, a gente vai por analogia, certo? Então, só para a gente enfatizar aqui o que eu já disse, mas eu vou um pouquinho mais fundo. Ele está falando da palavra clarividência, ele não está falando de vidência. Fulano é um vidente, fulano é clarividente. É a mesma coisa? Não, é diferente, o nome é diferente. O clarividente vê com os olhos da própria alma. O vidente também. Só que a vidência é mediúnica, a clarividência é anímica. É o que ele está dizendo aqui, Leon Denis que faz essa diferença. Agora, para aquele que vê o mundo espiritual, no momento que ele está vendo o mundo espiritual, vejo aqui do lado da Conceição, ele está sendo, para ele não sabe se ele está sendo vidente ou clarividente, ele está vendo. O que caracteriza a vidência? Um espírito vai interferir para mostrar. E a clarividência, o espírito não interfere, ele é que vê. A mesma coisa com o sonambulismo, ele é anímico. E aquilo é da natureza física dele. O corpo dele propicia essa saída do corpo e entrar no estado sonambúlico. Mas também pode ser mediúnica, quando o espírito interfere ali naquela situação. Dele ver, dele receitar, como está lá no livro dos médiuns. O médium entrava no estado sonambúlico, ele via a doença, mas não dava o remédio. Um dia que perguntou, qual o remédio então para esse mal? Eu não sei dizer. Mas você não está vendo? Não é você que dá o remédio? Não, eu não dou remédio. Eu vejo. Quem dá o remédio é o meu amigo doutor. E o meu amigo doutor não está aqui. Então, quando ele dava o remédio, era mediúnico. E nem os observadores sabiam disso. Só souberam quando ele não pôde dar o remédio, porque o espírito não estava ali. Está entendendo a diferença? É a mesma coisa, a dupla vista. A vidência, a clarividência, eu estou vendo o que está acontecendo aqui. A dupla vista, eu vejo o que está acontecendo lá na sua casa, nesse momento. Olha para mim,
lá na tua casa, neste momento, está acontecendo, e relata o que está acontecendo lá. Isso é o quê? Não prestou atenção, você foi olhar para ele, na hora que eu falei, você olhou para ele. Hã? É a dupla vista. A dupla vista vê o que está acontecendo à distância. A vidência e a clarividência vê o que está acontecendo aqui. A vidência é mediúnica. A clarividência é anímica. Entenderam? Dá para ela o microfone. Há muitos anos atrás eu passei por uma situação de sair do corpo. E eu percebi tudo. Eu não vi meu corpo, mas eu me senti saindo do corpo. Era de dia, eu estava meio adoentada e estava deitada na cama e cochilei. Eu saí do corpo e me vi no quintal do vizinho, do lado da minha casa. Estava um dia ensolarado, bonito, e eu percebi que, como eu estava fora do corpo, eu podia ver 360 graus, sem virar o pescoço. Então eu acredito que o sonâmbulo, como o corpo não está abafando a alma, né, o espírito, que sou eu, ele consegue ter a clarividência, porque eu podia ouvir, eu escutava minha mãe na cozinha, eu via minha mãe na cozinha estando no quintal do vizinho. Foi uma experiência muito interessante, que eu consegui entender, né, que a gente fora do corpo, a gente tem realmente mais um sentido. Então vamos lá. Ela teve um desdobramento. Sim. Uma emancipação da alma. Não foi sonambúlico, porque o corpo estava dormindo e não foi através do corpo que ela relatou isso para A, para B ou C. O corpo continuou na cama. Ela teve a lembrança nítida de tudo que aconteceu. Ela foi para o quintal e é exatamente isso que os espíritos falam, lá no Livro dos Espíritos. Nas sensações, percepções e sensações dos espíritos, aquele capítulo, acho que é 222, sei lá, por ali. Ele fala sobre isso. A percepção está no espírito. Sim. Eu não preciso olhar para trás para saber o que está acontecendo atrás. Ele sabe o que está acontecendo atrás, à frente e do lado. O espírito sabe. É do espírito. Ou ela estava lá vendo o vizinho e estava ouvindo o que a mãe estava falando. É exatamente isso. Então, o sonâmbulo, ele tem a percepção da alma. E ele, como espírito imortal, ele pode ser muito elevado ou pode ser atrasado. Pode ser. Entendeu? É isso aí mesmo. Isso não difere, porque eu não sou elevada, mas a minha capacidade, eu acho que todos têm. Todos temos. Por exemplo, mas não precisa ser elevado para poder falar. Sim. Quantas pessoas falam e usam mal a fala, a língua? Sim. Isso aí. Foi bom. Eu ia perguntar o seguinte, por exemplo, o sonambulismo é anímico, mas existe a possibilidade do espírito influenciar a pessoa que está dormindo em ser sonâmbula ou não? Não, vamos lá. O sonambulismo, o fato de você entrar num estado sonambúlico é anímico. É a sua alma que sai do corpo. Sua alma sai do corpo e você conduz o corpo. Tanto que você vê muito comum sonâmbulos andando em pinguelas, em lugares altos e não cai. O corpo tem condições para isso. Não, no caso dela não foi sonambulismo. No caso dela, ela dormiu e saiu do corpo. Isso já aconteceu comigo também. Sonâmbulo, o corpo levanta o sonâmbulo, e ele vai fazer as coisas. Isso, entendeu? A Diana colocou bem. Isso.
muitas coisas que antigamente que acontecia comigo, o povo dizia para minha mãe, esse é sonambulismo, mas não era, porque eu via o espírito e eu falava que o espírito estava fazendo aquilo comigo. Entendeu? Vamos lá. Eu não posso deixar falar muito, porque só se falasse no microfone. Senão fica calado. Mas eu entendi a sua dúvida. Entendi a dele também. Tem que falar no microfone para o pessoal em casa ouvir. Então, vou explicar o que é o sonambulismo novamente, que você vai entender, vai te responder. Dormir. Aí eu saio, eu me levanto de olho fechado. Subo essa montanha aí. Eu não consigo subir essa montanha. Eu, Newton, aqui acordado. Mas vou e subo essa montanha enorme que tem ali. Vou lá em cima. Desce daí, Newton. O que você está fazendo aí? Aí eu desço em pezinho de lá, sem problema nenhum. Não caio, venho. Como é que você pode? Você está maluco? De repente eu... Como é que você subiu esse morro? Eu subi o morro? Eu não subi morro nenhum. Que morro? Na verdade, o meu corpo é que foi levado para lá, por mim, espírito imortal. E quando estou subindo ali nessa montanha, quem está nos ouvindo atrás, tem uma montanha enorme aqui, atrás da nossa casa. Eu paro ali no sopé da montanha e faço algumas revelações. Olha, cuidado, assim mesmo, de olho fechado. Cuidado, Carmen. Você está num processo... E explico lá um processo físico, moral, qualquer para cá. E continuo. Quem que está falando? É o meu corpo? Não. O espírito está usando o meu corpo para falar. Porque quando eu volto, eu não me lembro de nada. De nada. Vamos pegar um caso concreto. Um caso concreto que eu já contei aqui, porque eu vi lá na televisão, no History. Canal daquele lá, há muito tempo atrás. O camarada era sonâmbulo, todos sabiam que era sonâmbulo. Ele saiu de casa, entrou no carro, dirigiu o carro até a casa do sogro dele, dos sogros, que era uma cidade que não era muito perto. Chegou lá, entrou na casa dos sogros, matou os dois, esfaqueado com a faca. Pegou a faca, botou no carro e voltou para casa. No meio do caminho ele acordou, despertou. Ué, o que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou? Que faca é essa toda ensanguentada? O que foi que aconteceu? Aí ele foi para a delegacia. Chegou na delegacia, ele disse o que aconteceu. Olha, acordei, de repente, eu sou sonâmbulo, não me lembro, e estou no meu carro, estou com essa faca aqui na mão. Ele não sabia que tinha matado o sogro e a sogra. Coisa interessante. Agora, pergunto, ele é inocente? O espírito é inocente? Não. Ninguém faz o que não quer. O espírito não é inocente. O espírito cometeu um crime e vai responder pelo crime que ele cometeu. Como espírito, ele tinha lá um problema, uma rixa com aqueles que eram sogros, como espírito. Como homem, ele é absolvido ou ele é condenado? A polícia de lá o absolveu, porque era comprovadamente sonâmbulo. Vocês estão vendo? A natureza do crime espiritual. Interessante, né? Esse caso aconteceu. Aí você perguntou, um espírito pode provocar eu entrar num estado sonambúlico?
Ele está dizendo que isso é anímico, só é mediúnico quando há interferência de um outro espírito. Então um espírito pode provocar. Porque o sonambulismo pode ser provocado magneticamente. Eu vou dando passe nela, eu sei que ela é médio sonambúlica, eu vou dando passe, ela entra no sono e entra no estado sonambúlico. Então pode. Mas você tem que ter ali a faculdade. É igual a psicografia. Eu não tenho a faculdade, não sou médium. Não adianta eu ficar igual o Chico com a mão aqui, porque eu não tenho. Então eu não vou escrever. Agora, se eu tenho uma faculdade, eu vou me concentrar e vou psicografar. Entendeu? É bem claro isso? Vamos lá mais um pouquinho, para ver se a gente consegue terminar aqui esse pedaço. Vai, Edilane. Se procedermos por analogia, não é aqui que a gente está? Sim. Se procedermos por analogia, diremos que o fluido magnético, espalhado por toda a natureza, espalhado por toda a natureza, e do qual os corpos animados parecem ser os principais focos, é o veículo da clarividência sonambúlica, como o fluido luminoso é o veículo das imagens percebidas pela nossa faculdade visual. Ora, assim como o fluido luminoso torna transparentes os corpos que atravessa livremente, o fluido magnético penetrando todos os corpos, sem exceção, faz com que não existam corpos opacos para os sonâmbulos. Tal é a explicação mais simples e a mais material da lucidez, falando do nosso ponto de vista, cremo-la justa, pois o fluido magnético representa incontestavelmente um papel importante nesse fenômeno, mas não poderia apreciar todos os fatos. Há uma outra que abarca todos, mas para a qual algumas explicações preliminares são indispensáveis. Ele tentou dar uma explicação do nosso ponto de vista. Assim como a gente vê por causa dos fluidos luminosos, que se apagar a luz a gente não enxerga, o sonâmbulo vê através do fluido magnético. Da mesma forma que a luz atravessa o vidro, que são os corpos transparentes, como é que pode? A luz atravessa o vidro, a gente sabe disso, não é? O fluido magnético atravessa as paredes, os corpos opacos. É a explicação que ele está dando aqui, o mecanismo de tudo isso. Na visão à distância, quer dizer, na dupla vista, que é a visão à distância, o sonâmbulo não distingue um objeto ao longe, como poderíamos fazê-lo através de um binóculo. Não é absolutamente que esse objeto se aproxima dele por uma ilusão de ótica. E é ele que se aproxima do objeto. Então vamos lá. Na dupla vista ele não está vendo como a gente bota um binóculo e vê a distância. Ele é que vê o objeto, ele é que vai lá. Então, um exemplo que eu já dei aqui, uma pessoa foi na casa espírita, que eu trabalhava anteriormente, e veio perguntar sobre o marido que estava desaparecido no terremoto. Ele pertencia às forças de paz, era um militar do exército, e no terremoto lá do Haiti, lembra daquele terremoto? Ele
sumiu, desapareceu, estava debaixo dos escombros. E o médium, e eu falei, eu não sei o que dizer, eu vou perguntar ali para o médium. E perguntei para ele, e ele falou assim, ora por ele, vamos orar, vamos aguardar. Quando a pessoa foi embora, ele falou comigo, olha, eu vi ele debaixo dos escombros de uma pedra enorme, ele está agonizando, ele não vai sobreviver, está agonizando. Eu podia dizer isso para a pessoa? Claro que não. Ele não estava no estado sonambúlico, ele tinha ali a dupla vista, porque você tem a dupla vista no estado sonambúlico, ou eu também não sei te dizer se naquele momento ele entrou numa espécie de sonambulismo, pode ser entrado também, que ele fechou os olhos, ele concentrou ali falando, e ele viu a distância. O mesmo acontece com o sonâmbulo, ele que vai lá e vê o que está acontecendo e diz, daqui para o Haiti deve levar tempo, né? Se pegar um avião, né? 9 dias. 9 dias? Uhum. Pois é, mas com o pensamento você vai onde você. Pensa na sua casa agora, na sala, você já está lá na sala. Então você, onde seu pensamento está, você está também. Onde está o vosso coração, estão os vossos interesses. Entendeu? É assim que ele faz, ele se transporta até lá. Ele o vê precisamente como se estivesse ao seu lado, vê a si mesmo no lugar em que observa. Em uma palavra, transporta-se para ali. Seu corpo, nesse momento, parece aniquilado, sua palavra é mais surda, o som da sua voz tem qualquer coisa de estranho. A vida animal parece nele apagar-se. A vida espiritual está toda inteira no lugar em que seu pensamento o transporta. Só a matéria permanece no mesmo lugar. Há, portanto, uma porção do nosso ser que se separa do nosso corpo para se transportar instantaneamente, através do espaço, conduzida pelo pensamento e a vontade. Esta porção é evidentemente imaterial, senão produziria alguns dos efeitos da matéria. É esta parte de nós mesmos que nós chamamos alma. Então é a alma que vai, aí é que está a resposta para a dupla vista, o mecanismo. É a alma que se transporta, ela vai lá, ela vê e diz. O corpo fica inerte e não tem nada de material, é tudo espiritual. Nesse exemplo específico, se o médium tivesse feito uma emancipação, seria a mesma coisa da dupla vista? Emancipação da alma, desdobramento, desculpa. É o mesmo princípio. Vamos supor que a Carmen, no exemplo que ela deu, ela foi para o quintal. Ela fosse lá nos Estados Unidos, ou lá na Alemanha, ou lá no Japão, e falasse. Está acontecendo isso e isso. Ela que se transportou até lá. Como alma, ela foi lá, aí ela ia acordar, lembrar, eu estive lá no Japão e estava assim, 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 assim. Ela conta o que está acontecendo no Japão. Não, a dupla vista, eu estou acordado. Então você tem a clarividência, a vidência e a dupla vista. A gente está falando aqui a dupla vista no caso do sonambulismo. Você tem aí, tudo isso, na verdade, faz parte de um mesmo pacote. Emancipação da alma. Está lá no Livro dos Espíritos. Tem o êxtase, tem a catalepsia, tem a letargia, tem a dupla vista, tem a vidência. Está tudo ali. Mesmo princípio. É tudo emancipação da alma. Tudo parecido, mas é tudo diferente. O sonho. Fala, Conceição. Tem um exemplo de um filme que passou há muito tempo atrás, ano 2000 por aí, de uma criança, eu não sei se você lembra desse filme. Ano 2000 eu não era nem nascido ainda. Não. Mas fala o filme. Ele via, ele estava, por exemplo, ele estava no trânsito com a mãe, aí ele falava assim, ó, lá na frente,
aconteceu um acidente assim, a mãe ficava apavorada. Aconteceu assim, assim, tem pessoas assim, assim. Aí a mãe ia, quando chegava lá naquele trecho, lá na frente, tinha acontecido igual, exatamente o que eu tinha relatado. É isso aí. À vista, né? É isso aí. É que se ela fosse lá e dissesse assim, ó, lá no Japão agora está acontecendo um maremoto, a água está invadindo em tudo quanto é lugar. Aí daqui a pouco chega a notícia de que está acontecendo um maremoto lá, um tsunami lá. É isso aí. A alma foi lá e viu o que está acontecendo. Question. Vamos terminando aqui. Deixa eu ler aqui para andar um pouquinho mais rápido. Sim, é a alma que dá ao sonâmbulo as faculdades maravilhosas é a alma que dá ao sonâmbulo as faculdades maravilhosas das quais goza. A alma que em dadas circunstâncias manifesta-se isolando-se em parte e momentaneamente de seu invólucro corporal. Para qualquer um que tenha observado atentamente os fenômenos do sonambulismo, em toda a sua pureza, a existência da alma é um fato patente, e a ideia de que tudo termina em nós com a vida animal é para ele um contrassenso demonstrado até a evidência. Assim também pode-se dizer com alguma razão que o magnetismo e o materialismo são incompatíveis. Se há alguns magnetizadores que parecem afastar-se dessa regra e que professam as doutrinas materialistas, é que, sem dúvida, apenas fizeram um estudo muito superficial dos fenômenos físicos do magnetismo e que não procuraram seriamente a solução do problema da visão à distância. Seja o que for, nunca vimos um único sonâmbulo que não tivesse sido penetrado por um profundo sentimento religioso, quaisquer que pudessem ser suas opiniões no estado de vigília. Voltemos à teoria da lucidez. A alma, sendo o princípio das faculdades do sonâmbulo, é nela que reside necessariamente a clarividência, e não em tal ou qual parte circunscrita do nosso corpo. É por isso que o sonâmbulo não pode designar o órgão dessa faculdade, como designaria o olho para a visão exterior. Ele vê através do seu ser moral, quer dizer, através de toda a sua alma, pois a clarividência é um dos atributos de todas as partes da alma, como a luz é um dos atributos de todas as partes do fósforo. Em toda parte, portanto, onde a alma pode penetrar, há clarividência. Daí a causa da lucidez dos sonâmbulos através de todos os corpos, sob os envoltórios mais espessos e a todas as distâncias. Pô, que resumo bom, né? Uma objeção apresenta-se naturalmente a esse sistema e devemos apressar-nos em respondê-la. Se as faculdades sonambúlicas são as mesmas da alma desligada da matéria, por que essas faculdades não são constantes? Por que certas pessoas são mais lúcidas que outras? Por que a lucidez é variável na mesma pessoa? Concebe-se a imperfeição física de um órgão, não se concebe a da alma. A alma prende-se ao corpo por laços misteriosos que não nos tinham sido dados a conhecer antes que o Espiritismo nos tivesse demonstrado a existência do papel do perispírito. Essa questão, tendo sido tratada de uma maneira especial na Revista Espírita e nas obras fundamentais da doutrina, nós não nos deteremos mais nela. Limitar-nos-emos a dizer que é através dos nossos órgãos materiais que a alma se manifesta ao exterior. No nosso estado normal, essas manifestações estão naturalmente subordinadas à imperfeição do instrumento. Mas como o melhor operário não pode fazer uma obra perfeita com ferramentas ruins, por mais admirável que seja, portanto,
a estrutura do nosso corpo, qualquer que tenha sido a previdência da natureza, em vista do nosso organismo para a execução das funções vitais, distante desses órgãos sujeitos a todas as perturbações da matéria e a sutileza da nossa alma. Por mais tempo que a alma esteja presa ao corpo, ela sofre os entraves e as vicissitudes. Então, quando a gente está preso ao corpo, a gente sofre os entraves e as vicissitudes da vida material. Eu não consigo perceber o mundo espiritual, a não ser os médios ostensivos, e é raro o médio que o tempo inteiro está vendo o mundo espiritual. Isso não é comum. O Divaldo, por exemplo, ele vê o tempo todo. Você vê esses grandes médios dirigir? Você viu o Chico dirigindo, o Divaldo, o Altivo? Não, porque ele vai ver um espírito atravessando a rua, ele vai meter o pé no freio, vê um ônibus atrás, ele vê o espírito atravessando o meio do carro, vai atropelar, quando vê o carro passa direto. Então, isso é raro. Você, quando está no corpo, você sofre as restrições do corpo físico. E nesse estado sonambúlico, você se liberta. Ele falou do perispírito. Perispírito é o corpo do espírito. Você que está começando, o homem, ele tem um corpo físico, ele tem um corpo espiritual, que é um corpo fluídico, e ele é um espírito. Então, quando ele sai do corpo, no sonho, no sonambulismo, no êxtase, na catalepsia, na letargia, que você vai estudar aqui depois sobre tudo isso, ele deixa uma parte do seu perispírito aqui no corpo físico. Ele está ligado por um cordão ao corpo físico. Ele sai, aí tem um cordão fluídico, cordão de prata. E eu vou esculachar aqui dizendo que é igual uma pipa. A pipa está presa aqui na minha mão. Ó, ela está presa. Se eu soltar a linha, a pipa vai embora. Pipa voada. A alma, ela está presa ao corpo físico. Se soltar, ela vai embora, o corpo morre. Entendeu? Por que o corpo morre? Porque ele se esgota. Quando se esgota o corpo, quer dizer, o fluido vital, a alma se desprende e continua a vida dela. E essa percepção é da alma. Foi muito bom o teu exemplo. Ela via 360. A percepção, a audição, a visão não está no órgão da alma. Então como é que um espírito chega na mesa mediúnica reclamando que está sem um pé, está com dor no pé? São espíritos materializados que ele está com um pensamento ali, naquele lugar, que na verdade... Isso aí. Nós estamos presos. E para terminar, estamos aqui vamos entrar em 50 minutos, só faltam 2 parágrafos. Ele diz o seguinte aqui, Allan Kardec: o fluido magnético não é absolutamente a alma. Não é, claro. O fluido é uma coisa, a alma é outra coisa. É um elo, um intermediário entre a alma e o corpo. É pela sua maior ou menor ação sobre a matéria que ele torna a alma mais ou menos livre. Daí a diversidade das faculdades sonambúlicas. O sonâmbulo é um homem que está livre apenas de uma parte de suas vestimentas e cujos movimentos estão ainda prejudicados por aqueles que lhes restam. Então, olha só, não é todo sonâmbulo que é tudo igual, percebe tudo. Você tem aquele sonâmbulo que ataca a geladeira de madrugada, né? Esse é meio suspeito, né? Porque isso é uma faculdade da alma. Por que ele tem e eu não tenho? Isso aí está no físico, está no organismo, por problemas lá, do passado lá, algumas coisas, algumas situações. E Allan Kardec termina dizendo assim, último parágrafo: a alma só terá a sua plenitude e inteira liberdade quando tiver se libertado das últimas faixas terrestres, como a borboleta saída da sua crisálida. Se o magnetizador fosse bastante poderoso para dar à alma uma liberdade absoluta, o laço terrestre seria rompido e a morte seria sua consequência imediata. Então a alma não se desprende totalmente do corpo, ela está ligada pelo laço. O sonambulismo nos faz, portanto, colocar um pé na vida futura. Levanta um canto do véu sob o qual escondem-se as verdades que o Espiritismo
nos faz entrever hoje. Mas só a conheceremos na sua essência quando estivermos inteiramente desvencilhados do véu material que a obscurece nesse mundo. Está aí. Interessante o estudo, né? A gente lá no Livro dos Espíritos está bem resumido. Aqui está bem explicado. Na próxima aula a gente vai ver essa segunda vista, ou dupla vista. Gostou desse estudo? Então, esse livro é muito bom. A gente vai fazer o estudo da segunda vista. Vamos fazer a nossa prece? Faz, Adilane, por favor. De novo? Isso. De novo. Não, senhor. Aqui a gente reza toda hora e nós terminamos o estudo. Vamos lá, faz a prece. Agradecemos a Deus mais uma vez. Agradecemos a Casa de Amor, ao Sou Altivo, a Dona Lurdinha, as irmãs queridas. Agradecemos aos espíritos que nos auxiliam ao trabalho do bem. Agradeço por todos, pelos ouvintes, por nós encarnados, os desencarnados. Agradeço o entendimento, que nos dê entendimento dessas grandes obras. Agradeço em nome de Jesus, em nome do amor que envolve essa casa, mas em nome de Deus, e damos por encerrado os estudos dessa manhã. Que assim seja. Graças a Deus.